Obrigada pela atenção. A professora Georgia lembrou aqui, isso que era mais leve, né? Fernanda, muito obrigado por suas reflexões. São profundamente gritantes, porque elas estão acontecendo ainda. Elas acontecem no território indígena, elas acontecem nos territórios negros da periferia, ainda nas margens. O índice de jovens homens negros que são mortos é altíssimo. É impactante quantos jovens nós perdemos antes de chegar aos 18 anos, de muitas formas. Ou é pela bala perdida, que sempre acha o endereço certo, seja da polícia ou seja do crime organizado. O índice de violência de mulheres negras passam com aquilo que a gente chama de violência obstétrica. É absurdo, porque mulheres negras têm menos dor. Covid. Então, assim, são dados que não estão na poesia, né? Apenas eles estão na concretude da realidade, no mundo da vida, né? E aí é muito interessante quando a gente pensa pela fenomenologia, né? O mundo da vida, qual vida, né? E de qual mundo? Então, é sempre essa tensão. Muito interessante, acho que o Jorge vai concordar, né? O quanto que Merleau-Ponty é uma ponte importante para a gente pensar essas realidades, essas materialidades, essas corporeidades, em diálogos com tantas lutas, e os desdobramentos que isso tem, e o quanto que é importante a gente voltar. Eu penso sempre que a fenomenologia ela seja uma volta às origens da própria fenomenologia, tentando tirar um pouco desse penumbra que aconteceu em boa parte da modernidade, que conduziu essa relação com a diferença de uma forma tão cruel, tão perversa, e como ela vem se desdobrando até os dias de hoje. A Georgia trouxe várias violências que estão acontecendo, que aconteceram ao longo da história, mas que estão acontecendo no mundo, e agora essa proximidade com o corpo, né? Qual é esse corpo que sente, esse corpo que percebe? A oportunidade de lugares, por isso que não é apenas uma luta de classes, uma luta social, é uma luta muito mais profunda do que isso, porque às vezes você tem o recurso para estar em tal lugar, mas você não é bem visto naquele lugar. Esse terror se faz presente ali. Você não é segura, você não está confortável, você pode pagar para ir no melhor restaurante, mas você não é bem-vindo aqui. Então, os olhares indicam isso. Então, são todas violências, são todos terrores que vocês, com muita sabedoria, com muita propriedade, com muita reflexão, trouxeram para nós hoje. Fica aberto aqui para as questões, para as perguntas. Vamos fazer blocos aí de 3, 4 questões? Pode ser? Olha lá, já tem 2, hein? Tiago. E João. E aqui na fila também. Por favor, Tiago, aqui primeiro. O Tiago de Paula. O de Paula, vamos começar aqui a tratar no de Paula. Será que está funcionando? Boa tarde. Não, pode ouvir? Agora deu. Boa tarde a todas, todos. Queria agradecer todo mundo aí pela organização, tá? O mestre Antônio, Eduardo. E assim, as duas falas me deixaram bastante sensibilizado aqui, né? Eu vou ser bem breve e vou fazer a minha pergunta para a professora Georgia, porque para a Fernanda eu estou de motorista dela hoje e eu cobro atenção, né? Ela vai ter que pagar com atenção, que a gente vai conversar bastante na volta. E aí, assim, professora Georgia, eu queria agradecer, eu gostei muito da sua fala, né? No começo, quando você começou a falar sobre terrorismo, estava indo por um caminho pela discussão do Estado, aí eu comecei a pensar no aquele Mbembe, na necropolítica, mas você fez questões muito mais profundas do que o papel do Estado, né? E daí eu queria deixar uma breve pergunta, reflexão aqui, que é a seguinte. Essa semana eu li uma matéria de um fenômeno que tem sido chamado pela grande imprensa de narco-neopentecostalismo. Narco-neopentecostalismo, né? Ele não é tão novo, né?
que para quem não conhece, né, que se caracteriza pela apropriação de igrejas neopentecostais por facções do tráfico e de milícias com o intuito da prática de lavagem de dinheiro, né, especialmente no Rio de Janeiro, né, é o que as matérias é o que as matérias dizem aí, né. Bom, e aí, só que as matérias não dizem o contraponto, né. O contraponto, ou efeito colateral desse fenômeno que é social e territorial, é o ataque aos terreiros de religiões de matrizes africanas. Daí, quando eu li a matéria e eu não vi isso, eu fiquei pensando assim, ora, se o desejo desse movimento neonarco-pentecostal é o lucro, né, ou seja, é o lucro a partir da dissimulação ou ocultação de origem do dinheiro, que soma o dízimo, a atividades econômicas ilícitas, né, desde venda de droga, né, e tudo que a milícia faz, por que atacar os terreiros? Se já dá lucro, por que tem que atacar o terreiro? Eu fiquei pensando nisso. É uma pergunta que eu deixo para você também. E aí eu fiquei pensando assim, ora, a construção de um inimigo que você colocou, que é muito importante, ela me parece uma vigência. Ela se manifesta como uma vigília. Na medida em que a intolerância e o racismo são agentes que, infelizmente, mobilizam e matam. Ou seja, me parece que o terrorismo não se limita apenas às práticas, mas essas vigências que se manifestam a partir do medo. Então, o que dizer de terreiros que existem há mais de 50 anos serem atacados por igrejas neopentecostais com, né, o aval de traficantes que tradicionalmente, muitas vezes, foram vistos, né, como protetores do morro. Então, eu queria deixar essa reflexão. Parte que eu não gosto muito, que é o microfone. Eu vou te responder. Primeiro que, assim, eu não sei se eu tenho capacidade para responder. Mas eu vou falar sobre o que eu entendo, que eu leio, e realmente, uma matéria que não conta dos ataques, que todo mundo sabe, tem várias matérias e estudos sobre isso, digamos que ela é tendenciosa. E tem um porquê dela ser tendenciosa, se a gente olhar para o jornal, e quem é o editor do jornal varia. Porque o que acontece? Primeiro, a gente tem duas questões que, para mim, são claras. O narcotráfico não é do baixo clero que está no morro. O chefe do morro não é o traficante, chefe mor. Então, a gente está falando de política. Política, depois que é a minha pergunta, não no sentido de política, mas de política partidária, de grupos que querem o poder. Segundo, e aí é uma suposição, então, gente, é um achismo, eu estou achando, tá? Filósofo não acha nada, então... que isso é, obviamente, pactuado com senadores, governadores, deputados. Então, é só achismo, tá, gente? Por favor, depois parece estar assinado aí, você não sabe por quê. Então, eu só estou achando. E por quê? Porque a gente tem uma bancada da Bíblia e da bala. E ela anda junta. Eu sou hoje um bandista, mas eu fui criada, eu fui de colégio católico, eu fui do grupo jovem da igreja. A última coisa que tem junto com o cristianismo é a bala. Então, eu sempre... Eu juro para vocês, eu piro o cabeção. Porque eu falo assim, mas tu não estou entendendo, isso não está lá. É porque não está, porque eu estudei, não está lá o bagulho. Então, o que acontece? E aí você tem uma questão de poder e de dominação, que é a dominação das igrejas neopentecostais, que, não todas, obviamente, mas que a gente sabe muito bem, os grupos que vão para a política e que vão determinar padrões, inclusive, de comportamento. Né? Família, tradição, propriedade, você virou cidadão de bem. Eu tenho pânico das duas frases, tenho vontade de sair correndo e ensino aos meus filhos. Falou que é cidadão de bem, sai de perto que ele pode te matar. A minha mãe outro dia ficou horrorizada. Que horror! Eu falei, é verdade. Essa pessoa não presta. Por outro lado, por isso que eu estou falando, são duas coisas distintas que, quando juntas, se tornam não contingentes, mas necessárias.
a ideia de que o negro é o mal. Então, tudo que vem do negro é o mal. Como eu controlo a ideia de controle de corpos? Como eu controlo os corpos para dizer que eu estou no caminho do bem, se eu estou traficando armas, drogas, pessoas, né, e outras cocitas mais que o narcotráfico faz, para além do tráfico de drogas que a gente conhece, né? Porque talvez não seja a maior parcela do que o narcotráfico faça. A gente tem que parar para pensar isso. A ideia desse corpo negro ser subjugado ao Deus branco, porque ele continua sendo refletindo o mal. Então, é algo... Por sinal, é o artigo que eu estou escrevendo para a minha defesa memorial. É o também. O também separado são coisas distintas, mas quando eles estão juntos, esse também, muitas vezes ele tira o seu caráter contingencial e ele se torna necessário. Então, eu não tenho mais necessidade de contingência, é necessário aniquilar, senão o corpo preto, no sentido físico, porque é esse corpo preto que vai traficar, para mim, é esse corpo preto que vai eleger a bancada da Bíblia e da bala, eu tenho que aniquilá-lo espiritualmente, eu tenho que tirar dele a sua origem. Nada melhor do que tirar o Sori. Eu não sei se eu respondi. Mas eu acho. Não entendi nada, só uma suposição. Papo leve, né? É o Tiago aqui. Só um minuto. Tenho... Ah, não. Tenho... É que tem... Tiago. Tem uma sequência aqui. Tiago, João. Pode ser você depois? Pode? Ei, gente, boa tarde. Obrigado aos três, né, as duas, e o Antônio pela condução. Assim, é muito necessário, eu acho, né, principalmente ter vocês aqui. E, assim, eu estou aqui na FCA há 5 anos, né? Vim em 2019. E olha essa sala agora, né? Quantas pessoas estão aqui. A existência do laboratório aqui, ela é sempre vista como, conversando com os alunos, o que vocês fazem aqui? Geografia, mas nem tem geografia na FCA. Né? E aí a gente vê, quando tem esses debates, vem as quantidades de pessoas. Isso é muito marcante. Eu acho que é uma leitura bem interessante da gente fazer. E aí, para a Geórgia, para a professora Geórgia, eu sou professor de um cursinho pré-vestibular aqui, o Colmeia. Me chama de Geórgia. Tchau. Há 5 anos. E aí o que eu tenho visto, pré-pandemia e pós-pandemia, que o terror ele também está na mídia, na influência da internet, principalmente com os adolescentes e jovens. Então, aí se você quiser compartilhar um pouquinho dessa experiência sua sobre essa coisa das mídias, da inteligência artificial enquanto uma manipulação. E para Fernanda, tem uma filósofa, que é a Sarah Ahmed, que é da Queer Phenomenology, que ela vai trabalhar muito a ideia da linearidade normativa, né? Principalmente a base do Merleau-Ponty. E aí a importância de como que esses objetos, os objetos dispostos ao nosso cotidiano, eles nos encaminham para determinadas orientações. E aí depois eu queria também, se você pudesse compartilhar um pouco das suas histórias, como que esses objetos, né, esses outros e essas orientações reverberaram nesse seu Fernanda, né? E uma outra coisa que eu fiquei pensando, que de um jeito que, assim como você levanta, que é uma política encarnada do lugar, eu fico pensando que por trás, né, ou a lá Merleau-Pontiano, aí não sei, você me fale o que você acha, tá, Fê? Também há uma política encarnada racista, né? E aí essa política encarnada racista do lugar é ela que impera e reifica essa sobreposição de hierarquia de corpos,
né? Então, também como se dá essa disposição desses objetos na reificação dessas políticas encarnadas, racistas, coloniais, de determinados lugares. Obrigado. Fernanda? Não. Não. Então, espera o bloco. Então, é João. que a dele era uma coisa que, se eu não responder, você fica perdida aqui. João. Primeiro, agradecer. Agora, vou tentar expressar o que vocês causaram em mim aqui. Primeira questão assim, que me ocorreu, até porque tem pessoas aqui, eu acho que estão tentando achar um caminho, né, preocupações para pesquisar ou para... Não é o meu caso, ainda bem. Mas eu queria que vocês falassem um pouco assim de... Eu imagino, né? Mas é só para todo mundo mais ou menos ter uma ideia de como vocês foram levados para esses temas, para essas preocupações. Porque eu sempre penso nisso, né? Quando eu estou nas minhas questões, né? Eu mudei de curso justamente por isso, tal. Eu era das exatas, fui para as humanas. E a outra questão são dois causos que vão juntar o que vocês falaram e que me ocorreu aqui. São duas crianças em escolas pobres e falando sobre a questão da violência e sobre a questão de que nós também sabemos pensar, né? Apesar de subalternos, a gente pensa. Agora, a violência que eu acho nesses dois casos é que nós temos que dar. Nós não temos que dar, não. Essas pessoas têm que poder pensar. Então, a primeira criança, né? Uma sala de aula de física e o professor está dizendo assim, dois corpos, né? As leis de Newton, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, trazendo a questão do corpo, né? Aí esse aluno, em pé na porta, ele sempre ficava em pé na porta, ele não sentava, ele gostava de ficar ali. Aí ele pergunta assim, professor, o pensamento ocupa lugar no espaço? Aí vamos pensar, né? E material, ele está trazendo um Merleau-Ponty. Aluno pobre e tal. Estamos fazendo essas pessoas trazerem esses pensamentos ou essas ideias para nós, né? E a outra criança do lado do professor e vendo os coleguinhas brincar, e ela não podia brincar. Essa era a menor, né? E ela olha para o professor assim, professor, eu estou aqui ou eu estou lá? Então, de novo, né? Crianças então, assim, né? sendo crianças. Para responder aquela pergunta que é um livro da Spivak, né? Podem os subalternos falar? Eu botei. Pois é. Fala o seu nome, por favor, porque dos outros aqui a gente sabia. Meu nome é Naomi, eu sou mestranda na Universidade Federal de São Carlos. Ah, que legal. Professor Antônio. Seja bem-vindo. Bem-vinda. Me chamou a atenção a fala, por isso que eu queria fazer um adendo. Peço desculpas, eu não tinha visto que tinha uma fila. Porque domingo teve, eu não sei se vocês viram, se vocês, enfim, observaram que teve a Marcha Prexu. Sim. Na Paulista. E eu não sei se vocês perceberam a foto que me chamou muita atenção, que corrobora com o que a senhora estava colocando, né? Só tinham pessoas brancas, aparentemente, óbvio, né? Uma ou outra. Mas majoritariamente pessoas brancas. Quem estava no trio elétrico eram pessoas brancas. Me parece... Eu sou uma pessoa cristã, então, assim, eu conheço muito pouco de religião de matriz africana, a não ser as minhas primas brancas que praticam, né? Mas, assim, minha família negra toda é cristã. E eu fiquei pensando se corrobora com essa questão, né, de expulsar essas pessoas de um lugar que se tem direito. Porque quando eu vejo uma religião de matriz africana, e aí quando eu fiz um projeto na graduação, a gente entrevistou, só um contexto rápido, eu sou graduada na Universidade Federal de Santa Maria, e o Rio Grande do Sul é o lugar que mais tem terreiro de matriz africana. Sim. E a gente entrevistou um pai de santo, desculpa se eu falar errado, e ele comentou sobre isso, né? Sobre como a gente não pode misturar cor e religião dentro das religiões de matriz africana. Fiquei pensando se isso é uma forma, talvez, de coerção dessa população negra de não praticar suas religiões de matriz africana de modo geral, assim. Porque ele comentou, isso foi um comentário dele,
que a cada ano que passa ele percebe que menos pessoas negras vão a esses espaços, mais pessoas brancas ocupam esse espaço. Que não é ele não coloca como um problema, mas me fez refletir com a fala da senhora sobre a questão dos corpos negros, né, periferia, minha família é carioca, então sei um pouquinho, né, sobre isso. E para a professora Fernanda, muito legal a sua fala. Lembrei porque sempre tive problema com o meu cabelo, comecei a usar ele natural faz pouquíssimo tempo. E quando a senhora fala sobre a questão dessa inseparabilidade, né, do conceito do abstrato, eu queria perguntar se a senhora poderia falar um pouco mais sobre essas corporeidades negras, sobre os espaços de vivências, principalmente na academia, né, na geografia, que é um lugar ainda onde tem poucas referências de mulheres, né, estudadas negras, geralmente são núcleos pequenos, né, não são como o professor Milton Santos, por exemplo. É isso. Obrigada. Tá bom de bloco, né? Senão a gente daqui a pouco não sabe mais para que vai perguntar. Faz o segundo bloco. Né, Fernanda? Senão daqui a pouco... Eu problema me deixa a galera que faz a pergunta no fim da palestra, né? Que tá... Todas as questões, né? Pode responder tudo de uma vez? Pode. Não, acho que é melhor. Vai você. Aí eu... Fique à vontade. Eu ainda tenho uma pergunta para você. Não toma, tudo bem. O professor Eduardo também tem ali. Eu vou ali. de trás para frente, tá? Na verdade, eu vou fazer uma miscelânea. Eu vou começar com João. Gravei teu nome, que é o nome do meu filho. Não tem como. Você tinha citado a Spivak, né? Pode subalterno falar. Pode e deve. Até porque o conceito de subalternidade não veio do subalterno, veio daquele que subalternizá-lo. O que me motiva, não sei a Fernanda, mas vou falar de mim. O que me motiva, a filosofia tem um jargão de que ela é para poucos. E a gente tende a ler esse jargão de uma maneira muito equivocada, achando que, assim, na verdade, não é tão equivocada assim, porque ela já foi mesmo elitista. Mas ela é para poucos por um outro motivo. Você tem que se comprometer a pensar. Você tem que querer. E pensar dói. É um exercício muito penoso. Principalmente numa sociedade como a nossa, em que eu tenho mais de 50 anos. E é muito complexo lembrar que eu venho de uma geração que é uma geração que nasce na ditadura, que estuda na ditadura. Eu venho das ciências biológicas, eu sou formada em ciências biológicas, também troco de profissão, vou para as humanidades, aí vou fazer filosofia depois de formada. E não fiz área de humanas porque ninguém pagou meu vestibular para humanas. Se eu escrevesse, não ia. É uma coisa básica. Ainda mais se você fizer... Na época, eu nem sabia o que era filosofia, porque eu vim de um lugar onde não tinha filosofia. Minha primeira aula de filosofia foi na faculdade de filosofia, aos 28 anos. Então, é totalmente diferente. Mas eu sei o que me motiva. Não sei o que deu, que gatilho foi esse. E que eu consegui esconder familiarmente. Não escondi muito, porque eles achavam que eu era meio biruta. Mas eu consegui encontrar pessoas... É verdade, gente, isso é um fato. Que era me indignar. Mas não me indignar no sentido religioso, de acolher, de fazer uma caridade. A caridade ela é boa e perigosa ao mesmo tempo, nesse sentido, né? Porque ela é importante, ela deve ser feita, sim. A pessoa está passando fome, cara. É para agora, não é para... Não dá para pensar nas ações afirmativas, mas eu não posso viver de caridade sem uma ação afirmativa. Então, eu acho que o que motiva é isso. Tá? Então, e a partir disso, eu quero responder, eu esqueci o nome dela. Ana Carolina? Naomi. Hã? Naomi. Naomi? É o nome bíblico. E seguindo, né, até a ideia do espanto, né, porque no que eu me indigno, eu me espanto, o tal Thomasen que vocês estavam aí falando, espanto filosófico, a ideia de ocupação de espaços negros. Eu vou falar uma coisa, vocês podem brigar comigo, porque eu sei que o que eu vou falar é polêmico. Eu sou filha, eu tenho que falar minha genealogia para poder explicar.
de um pai branco. Inclusive, minha mãe deveria ir ao Procon, porque ele morava em frente ao Leblon. Ela casou com um homem cabeludo, louro e moreno, segundo ela. Quando, depois que ele mudou para Tijuca, ficou calvo e branco. É verdade. A gente brincava com elas. Meu pai já é falecido, vai fazer 8 anos. Filho de um italiano com uma portuguesa. Esse é meu pai. Meu pai não era branco, ele era translúcido. Por isso que a gente brincava que ele tinha que... Meu pai veio de família rica? Não. Meu bisavô, meu avô, né, os que vieram, veio tudo ferrado, passando fome. Eu não sei o quanto foi bandido, quanto não foi. É verdade dos fatos, da história. A história está aí posta para isso. Por parte de mãe, o buraco é mais embaixo. Minha mãe tem um pai e tem uma mãe. O que sei da minha avó materna é que ela era filha, Luiz Lima, eu estou tentando localizar os dados da família, que, segundo minha avó, era filho de escravos libertos. Então, eu não sei se é lei do ventre livre, porque aí você tem que fazer... E os avós da minha avó eram portugueses. Mas a minha mãe tem um pai. Esse meu avô... O pai do meu avô era filho de uma escravizada que, como ele nasceu mais claro, foi roubado dela, tirado dela, para ser criado pelo pai, que era casado com uma mulher cujo um lado da ascendência era indígena. E isso aí conta uma história linda do alemão, holandês, sei lá que diabo que foi o homem, que essa narrativa ela não é em vão para eu explicar a tua história. Que foi lá, laçou e levou. Ai, coisa linda, né? Estupro, a história, né, dos estupros da família e que havia uma escravizada. Recentemente, eu não sei se é lenda, mas se não foi, eu vou contar assim mesmo. Estou adorando ser herdeira de reis e rainhas, entendeu? Porque reza a lenda que do lado desse meu avô havia uma princesa que foi trazida, escravizada. Então, se não for mentira, também não me interessa. Eu gostei da ideia, de eu ter a nobreza. Ora, o que eu sou? Brasileira. O meu cabelo, eu usei dos 13 aos 40 anos, crespo. Enchi o saco. O cabelo é meu, fiz o que quis com ele. Mas eu tenho uma capacidade de poder fazer isso porque eu assumi meu cabelo há muito tempo. Então, eu posso brincar com ele à vontade. Às vezes, quando ele fica crespo, às vezes, quando ele desfica. É o meu cabelo. Eu tenho uma pele mais clara, mas eu sou carioca. Como carioca, eu nunca fui branca. Em Minas Gerais, eu sou branca, inclusive para os meus filhos. Ui. É. Mas eu sou uma doutora, com 2 graduações. Nunca soube direito se eu sou muito mais branca ou se eu fui branqueada. Isso é uma questão. E aí vamos às questões. Eu sou uma privilegiada, que tenho dimensão da minha história, da minha origem. E tenho 2 filhos, meus filhos são pretos, posso mostrar a foto pretinho. O maior novo, então, é meu pretinho básico. Né? Eu chamo de meu pretinho básico. É uma coisa linda, de 1,78 m de altura e 13 anos, 43. Calçando 43 e a mamãe falindo a cada 3 meses, porque é assim que funciona a maternidade, que eles crescem em PG, não é em PA. E o outro de 17 vai fazer 18. O que acontece? Esse meu privilégio me permite circular em vários lugares. O meu corpo cabe em nem todos os espaços, tá? Mas ele cabe em muitos espaços, mais do que ele já coube, inclusive. Lembrando que eu fui branqueada mais do que a minha cor da pele. Nesse contexto, eu tenho que olhar para aqueles que são negros. Isso vai responder muita coisa da questão da mídia.
porque tem várias mídias. Tem várias coisas no Instagram, no TikTok, né? Tem várias coisas. Não digo que tudo é ruim, não. Tem coisa legal. Tem coisa que fica confusa, porque o tempo é muito pequeno, você não sabe se o cara falou bem, se falou mal. Fica confuso, fica mesmo. Não é porque é ruim, é porque o tempo é pouco para explorar. Eu tenho algo que se chama conhecimento. Eu tive a possibilidade, e há uma diferença, voltamos ao meu indigno. Eu busquei o conhecimento e eu faço uso dele. Ele não é um canudo pendurado numa prateleira, porque isso faz uma diferença gritante. O que acontece? Não é uma questão de religião só. Sou miscigenada, isso é óbvio. Sou uma brasileira autêntica, tem tudo aqui. Escolhe. Dizem que tem até o tal do alemão, o holandês, sei lá, que veio aí, que, naquela história lúdica, contada. Não, e pior que eles acham que é lúdico mesmo. Conta como se fosse fofo, essa é a pior parte. É a pior parte, você assim olhando, como assim? Né? E a pessoa conta, olha que romântico. A gente, como assim romântico? Você não viu que é um estupro? E aí a pessoa... Aí não se toca. O que acontece? Na subalternização, que a pessoa não é subalterna, ela é subalternizada. A partir do processo colonial, quem é que foi o pobre que foi para dentro dos guetos? Foi o preto. A religião dele teve que ser massacrada, porque ela é fonte de resistência. Então, não condenando a religião cristã pela qual fui formada, e tenho muito respeito, muito, a ponto de não usar nada que tem, como eu vim de origem católica, nada que tem qualquer imagem religiosa eu uso, por respeito. Ai, mas é lindo, eu não vou usar. É uma ofensa quem acredita naquilo. Cada um tem direito à sua crença. O que acontece? Algumas religiões conseguem se aproximar porque você não detém aquilo. Quanto à questão dos brancos, é uma questão complexa, porque a Umbanda, por mais que Maria Padilha tenha sido incorporada pela primeira vez no século XVII, não existe Umbanda. Umbanda é de 1918, se não me engano. A ideia do Pai Zélio. Mas existem outras narrativas da origem da Umbanda. Eu estou assim, por mais, porque você tem várias incorporações ao longo do tempo. E a primeira incorporação de Maria Padilha não é uma mulher negra, ela é uma rainha, como todo bom espanhol, negro, sangue negro ali corre, tá, gente? Não tem português, não tem espanhol. Galera, Moro foi lá, invadiu. Então não vamos embora. Português. Tudo bem, ficou branquinho, mas desculpa aí, já está miscigenado lá atrás. Como é que é o nome daquele negócio? Genera. Tem um montão de gente fazendo esse negócio aí, para saber qual. Eu também estou querendo fazer. Eu não queria, não, que eu estava achando que era piada, mas está todo mundo fazendo. Eu falei, vamos ver qual é. Ora, é óbvio que quem tem o conhecimento, são duas faces muito complexas disso. Quem detém determinados conhecimentos vai tentar não se deixar subjugar, porque vai se indignar. Então, nada mais fácil do que aquele. Por isso, a elite acaba indo para a Umbanda. Até porque a Umbanda circula de maneira muito tranquila com as religiões de matriz cristã. Né? Eu posso falar porque a gente reza o Pai Nosso. Tem umas variações, a gente não reza Maria, tem umas variações, mas está ali, entendeu? Se entregar a uma matriz totalmente africana é extremamente complexo, até porque, se eu for para uma casa de candomblé em Angola, olhar para a minha casa e falar, o que vocês fazem aí? Porque eu conheço pessoas, entendeu? Ou se eu for a Moçambique, que é totalmente diferente. A gente tem os jejes, tem os banto, tem uma série de grupos étnicos que aqui chegaram totalmente diferentes. Por isso que a gente tem
tantas casas de candomblé diferentes. A Umbanda não é uma equilibrada. Porque ela, ao mesmo tempo, ela traz as raízes indígenas também, porque a gente tem que pensar em festa de caboclo, a gente tem que pensar do boiadeiro, exatamente, tem que estar ali, principalmente as nossas raízes, né? Brasileira mesmo. Ao mesmo tempo, e para a infelicidade nossa, como tudo que é interessante, cria-se uma coisa chamada modismo. Então, a gente está... exatamente. Por quê? Porque é uma resistência. Mas aí eu vou dizer... e aí eu vou falar de mim, que fui criada na Igreja Católica. Minha mãe me batizou uma igreja chamada Santo Antônio dos Pobres. Eu xingo ela até hoje por isso. Tanto santo que dá dinheiro. Criatura me matou. Mas batizou a igreja chamada Santo Antônio dos Pobres. Pior, que era do lado do EML, no meio da zona. Não estou brincando. O dia que eu fui pegar meu batistério, eu queria matar minha mãe. Eu olhei para assim, ela, sua avó era devota. Eu falei, caraca. Esse tem o dos pobres, deve ter o dos Rico, foi o que eu pensei imediato. Falei, estou fadada. Mas eu vou falar porque eu vim de tradição cristã, católica. Minha avó era devota lá desse Santo Antônio dos Pobres. De altar, né? Acendia velhinha e tal. Acendia velhinha. A comida que a gente faz em casa. Eu tenho a menina que vai lá em casa uma vez por semana. Ela está desde que meu filho mais velho tinha 4 anos. Então, ela vinha porque eu trabalhava, o pai deles ficava em Goiânia, depois eu me divorciei, então tinha que ter alguém que ficasse lá. Hoje ela vai só uma vez por semana. Literalmente criou. Ela é da congregação cristã. Hã? É. Gente, ela vira assim, tua casa está carregada. Põe um sal grosso aí atrás da porta. É mandinha. Mas todos somos. Se nós formos olhar cada momento do dia a dia, a nossa ancestralidade, não estou falando de sentido religioso, mas a nossa ancestralidade, ela está ali. Eu, quando olho minha avó portuguesa, que ela tinha... Eu pouco convivi com ela, porque ela tinha sofrido aneurisma, então ela ficava, naquela época, isolava, coitada, meu Deus. A gente olha para o tempo, né, e vê as melhorias do tempo, porque, sim, melhoramos, mas temos outros problemas, né, como o narcotráfico. Quando a gente olha para isso... E eu lembro da minha avó portuguesa, ela era portuguesa, mas ela era portuguesa dos Açores. É outro rolê. É outro rolê, ela era branca de olhos verdes. Branca, 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 branca. Mas é outro rolê. E aí eu não conheci minha avó lúcida. Eu conheci minha avó na cadeira de rodas e tal, por causa do aneurisma. Mas as narrativas da família, do modo como matavam... Tem que lembrar que a minha avó não tinha geladeira, gente, porque não existia geladeira. Né? A gente nasceu com geladeira, com TV, né? A narrativa do modo como mata o porco, porque senão não vai agradar. Ela não sabe a quem não vai agradar. A degola da galinha. Gente, fui criada dentro do apartamento, eu nunca fiz nada disso. É verdade, mas a gente lê, a gente aprende. Nós temos as resistências. Então, há um lado positivo, sim, ao meu ver, de... enquanto brasileiros, termos descoberto nossas ancestralidades e as nossas religiosidades e que saber que nós não somos unicamente... Eu sei que isso, dentro do movimento negro, dá um problema, B.O. do cacete, mas de não sermos unívocos. Então, a nossa religião não é toda ela, porque nós somos miscigenados. Por outro lado, temos o modismo, que pode vir e provavelmente virá a atrapalhar uma série de coisas. Mas, enquanto estiverem destruindo os terreiros, sejam eles de umbanda, de candomblé, pelo narcotráfico, essa resistência é boa. Ela é complexa, mas ela é boa. É isso que a gente tem que lembrar, porque
É igual a música do Chico. Você não gosta de mim, a sua filha gosta. Não sei se respondi. Quanto às mídias, é um pouco isso, entendeu? A gente tem do bom e do ruim. E a gente está num mundo em que o pensamento tem que ser rápido. Lá em casa, por exemplo, fala assim, por que você está ouvindo essa jossa no 2? Ah, para ouvir mais rápido. Eu falei, como assim para ouvir mais rápido? Eu não entendo também, não. Essa geração nova. As músicas já encurtaram. Exatamente. Ainda aceleraram. Exatamente. Infelizmente, compete a nós, que gostamos de pensar e sofremos por isso. Vocês respondiam, agora é contigo. Ó, meu microfone estava ligado. Eu também estou meio perdida aqui. Eu anotei aqui. Eu tentei anotar. Vamos ver se eu consigo. Eu vou tentar, assim... Porque cada pergunta dá para fazer, né, uma outra fala, assim. Então, foi o que aconteceu? Vou tentar pegar uns atalhos aí para poder pensar algumas coisas junto. Acho que eu não vou conseguir responder nada diretamente, mas vou conseguir reverberar as ideias que vocês trouxeram aqui. Tiago, se eu entendi bem, você mencionou... Tiago, você mencionou... os objetos encaminham, né? Não só os corpos, as coisas. Lendo Merleau-Ponty, isso é um pouco, né, de resposta para o João, mas depois eu falo disso. Lendo Merleau-Ponty, uma das coisas que me marcou, que tem me perseguido, me persegue na hora de pensar. Pensar dói, né? Pensar é difícil. Às vezes eu falo para meus orientantes, eles falam, eu sei o que fazer. Eu acho que está na hora da gente pensar. Eu falo, é sério, é pensar mesmo. Não fica na frente do computador achando que vai cair uma ideia pronta e que você vai digitar. Sai. Isso eu aprendi com o meu orientador. Sai, vai andar, vai escrever, vai fazer poesia, vai desenhar, vai estimular essa cabeça, esse corpo a pensar. Vai pensar. E assim, leva a sério a atividade de pensar, rabisca, escreve, faz organograma, se gosta, tem que levar a sério a atividade de pensar. Aí depois sim escrever. E nesses meus pensamentos, né, já esqueci o que eu ia falar. Gente, eu acordei 4h40 da manhã, com a bebê me sorrindo para mim. Assim, 4h40 eu acordei oficial, porque ela acordou, né? Ela acordou às 11 da noite, ela acordou 1 da manhã, ela acordou às 2 da manhã, ela acordou às 3, ela acordou às 4. Aí, 4h40, ela acordou e sorriu. Aí, acabou. Aí, você tem que acordar junto. Eu sorri, eu falei, sorri não, filha. Sorri não, filha. Aí, começa a bugar, né? Chega nisso. E é o horário dela começar a dormir agora. Então, era para eu estar ninando ela. Tá. Sim, nessa atividade de pensar, o que tem me perseguido, quando a gente lê a obra do Merleau-Ponty, uma coisa que me pega, além da questão da carne, uma coisa que me pega é que, de diversas maneiras, eles acabam mostrando, dizendo para a gente a incontornabilidade da presença. A presença é incontornável, ou talvez seja o momento da percepção mais correto, né, de falar, falando de Merleau-Ponty. Desde que uma coisa está aqui, a gente fala que a gente ignora uma coisa ou outra, mas o ignorar completo não existe. Tanto que a gente comete ato falho, tanto que, sabe, o ignorar completo, para ignorar eu tenho que saber o que eu estou ignorando. Essa coisa está ali. E aí vai parecer religião, né? Mas dá para defender isso escrevendo e pensando, né? Os objetos, sim, têm um papel dentro dessa política dos lugares, dentro dos lugares, de diversas formas. Eu não vou ficar me alongando aqui, mas comecei a tentar pensar alguns momentos, né? Por exemplo, eu sendo Fernanda um corpo negro, né, professor, etc. Eu digo para vocês sabem disso também, esse daqui é um espaço, abre aspas, neutro e democrático. Qualquer pessoa pode estar aqui. Mas eu tenho certeza que, se a gente fizer algum
Se a gente sair escavando no que é arquitetura, no que é design, sabe? Nos ideários que existem para poder conceber, desenhar um lugar, a gente não precisa ir muito longe. A gente está seguindo esses objetos, a disposição deles, o jeito como eles estão aqui, segue uma lógica, no mínimo, ocidental positivista e magistrocêntrica. O professor está no centro, né? Os subalternos sentam. Escutam, ficam lá, o microfone fica com o professor. E deve ter outras coisas por trás, tanto que deve ter mais por trás, porque tanto que eu estou lembrando, eu faço parte do coletivo de mulheres negras, a Baiomi, lá em Governador Valadares, e aí a gente foi fazer um encontro no parque municipal da cidade, e eu sempre vou no parque municipal. Eu ia com a minha filha mais velha, agora eu vou com a pequena também, vou menos, mas enfim. E tem festa de aniversário lá, né? É um parque natural, então tem muita árvore, tem parquinho, tem muita criança, então as pessoas vão para lá para fazer festa de aniversário. Põe bexiga, sabe? Põe umas decoraçãozinhas nas árvores, assim, para montar aquela área de festa, bolo, a mesa. Beleza. Aí a gente foi com o coletivo lá, e aí, sabe, enfeites. Fitas coloridas, de várias cores, sabe, amarradas juntas nas árvores. Muito tecido de chita, algodão colorido com flores, né, com estampa. Claramente, uma decoração com cores de cultura afro-brasileira. Chega o guarda lá, né, funcionário, sei lá, do IBAMA, muito. Com licença, vocês precisam tirar esses enfeites das árvores, porque não pode pendurar nada nas árvores. Aí a gente se olha, tipo assim, eu tô ali todo final de semana e eu vejo outras coisas penduradas. A presença desses objetos incomodou eles. E se esses objetos estivessem aqui dentro? O que são essas cores? O que essas cores estão dizendo? E se fossem outras cores, sabe? Então, a presença dos objetos... Sim. É determinante no corpo que eu sou, no que eu sinto, no que eu penso sobre esse lugar, no que eu sou nesse lugar e daí por diante. Pode encaminhar assim para outros desvios. Poxa, imagina, enfim. A gente podia começar a imaginar os lugares de outro jeito, né? A FCA mudou muito, gente. Na minha época não tinha esses desenhos coloridos. Na minha época não tinha esses desenhos coloridos. Então, né, falando um pouco do que a Naomi perguntou, eu, aluna negra, né, aqui na FCA, que tinha muito pouco, quase nada de estudante negro há quantos anos atrás? 10, 8, né? E assim, um espaço todo pintado de branco e todo mundo do cabelo liso comprido. Eu não me sentia mal, porque mas há um incômodo que a gente não sabe nomear, a gente não nomeia, né? Depois que a gente aprende a trabalhar isso, a gente vai ficando mais velho. E por aí vai. Então, sim, há uma política racista que se encarna nos lugares, nas coisas, né? Sei lá, às vezes basta um objeto para me fazer sentir mais à vontade, sendo uma mulher negra. Às vezes basta um objeto. E a ideia é essa, né? É pensar essa política encarnada, essa política racista dos lugares, daqui para frente. Não sei se eu respondi tudo, mas a gente vai conversando. João, você perguntou como a gente foi levada para as questões de pesquisas, né? No momento, tem me interessado muito pensar uma geografia cotidiana desde o corpo negro que somos, daí por diante. Ponto. Mas o que tem me orientado nesses pensares, né? As duas coisas que têm me orientado. Uma é que ciência vive do novo, né? Do original. A gente precisa mostrar que conhece o que foi produzido até aquele momento e apresentar algo novo. Se não for novo, não é ciência, é repetição.
como que a gente constrói o novo, né? Se todo mundo é criado do mesmo jeito, e daí por diante, né? E estou em todos os lugares. Vou ter que falar que eu aprendi de novo com o meu orientador. Mas meu orientador me fez um convite quando eu estava incomodada com algumas questões e estava procurando um pensamento originário. Eu queria discutir corpo. Eu estava assim, não, mas tudo é corpo. Qualquer questão que você fizer, o corpo, a questão corporal está ali. Se tudo é corpo, né? Meu orientador foi o Eduardo Barão de la Júnior, só para registrar, né? Para quem estiver ao vivo aí. Mais uma vez. Se tudo é corpo, então por que você não lê a obra completa de Merleau-Ponty? Né? Aí foi essa. Lembro desse dia como se fosse hoje. Mas assim, mas foi maravilhoso, porque foi uma experiência. É difícil de narrar a experiência que foi acompanhar um pensamento, sabe? O primeiro livro dele, como é que ele foi desenvolvendo as ideias, chegar no ápice, que é o último livro, Visível e Invisível, que foi terminado quando ele morreu enquanto estava escrevendo o livro. E isso deu capacidade de romper com o pensamento ou a postura epistemológica que eu conheci, que eu vivia até então. É uma outra epistemologia. Então, às vezes, e é isso que, sabe, você vê a mesma questão que está todo mundo conversando, mas aí eu estou com essa outra epistemologia na cabeça, falo, não, mas dá para pensar isso de outras formas também. Tem outras nuances para ser explorada aí. Então, ter essa base de leitura profunda de um pensador, né, para conseguir construir um outro olhar, uma outra ciência, foi fundamental. E a outra coisa que é interessante, porque eu cresci, né? Eu fiz graduação, mestrado, dentro de uma geografia e de uma ciência que ainda não estava discutindo largamente, digo largamente, né, a questão da raça e do negro, né? É claro que esse pensamento estava acontecendo já, né, Naomi? Esse pensamento já estava acontecendo, mas ele não chegou na minha faculdade de geografia. Nenhuma questão nunca foi levantada, tanto que eu nunca fui incitada a pensar sobre isso. Pensei de vez em quando, fazendo meus trabalhos de campo sem querer, estou na roda de samba. Aí você vendo como é que a coisa funciona, sabe? As pessoas brancas, que você sabe que tem uma grana chegando na roda de samba, a interação entre a galera que é do samba mesmo, sabe? Isso. Mas então a questão é isso, é a vivência que está batendo na porta e está pedindo para ser pensada. As questões de pesquisas é isso, está batendo na minha cabeça, literalmente é no dia a dia, são as crianças falando comigo e aquilo me incomodando. Essas crianças, elas já leram, elas não leram Merleau-Ponty, elas são Merleau-Ponty, ou Merleau-Ponty ou Merleau-Ponty era criança, né? É isso. Fenomenal. E essa questão de cada vez mais pessoas brancas, né, nas religiões de matrizes africanas e menos pessoas negras, né, relativa à ausência, né, pela proporção, eu fico pensando na experiência vivida também. A questão não era para mim, mas eu estou me metendo. Na experiência vivida. Né, pensando nas pessoas negras que eu conheço da minha família, ou os amigos do ensino médio, do ensino fundamental, e que hoje em dia, quando falo com essa galera, né, vem uma dificuldade, porque aí fala assim, macumba, mas aí fala macumba com aquele tom de errado. Não, fulano, essa história de chute, sabe? E aí eu lembro do livro da Neuza Santos, né, Tornar-se Negro. Porque, por exemplo, na geração do meu pai, dos meus pais, principalmente acho, né, eu falando da família, meu pai, talvez um pouco da minha mãe, mas assim, acho que mais meu pai, o irmão dele mais velho, eles buscavam se descolar da imagem
do negro, das características negativas de ser negro. Então, é o clássico. Eles tentavam se embranquecer no comportamento, no que dá para embranquecer. Cabelo, dá um jeito. Na época deles, acho que era brilhantina, estica. Meu primo estava contando para mim que o meu tio odiava o Mussum, o personagem do Mussum, porque, né? E aí, uma das formas de você se mostrar branco e no seu imaginário da galera, mostrar que você não é, sei lá, que você não é tão negro, é você fugir das religiões de matriz africana. É torná-las inimigo, tal qual como o branco as torna inimigo. É doido. Vai. Não, abre o microfone para o povo te escutar. É um exemplo. O meu avô paterno tinha um terreiro de Umbanda. Eu nunca soube. Rapaz. E a minha mãe tem lá a quizila dela lá com o termo que a gente usa, inclusive quizila, né? Eu falei sem querer com o pai dela, que teoricamente era meu avô. E o dia que ela descobriu que eu era um bandista e o meu filho mais velho frequentava Umbanda, ela me fez uma pergunta que até hoje bate na minha casa. Haja terapia para essa pergunta, essa passagem. Se eu fui para Macumba para irritá-la. Lá. Falei, soltei até uma expressão colonizada. Mas porque o pai era o bandista. Esse que tinha a mãe que foi da indígena com escravizada. Aí foi assim que eu descobri a tal da princesa, rainha, sei lá o que adorei a ideia. Se há um Deus, vou me conformar com o fato de não sê-lo, já dizia a Nietzsche, por que não ser rainha? Mas é exatamente isso. O apagamento é como se você tirasse aquilo que tinha que estar soterrado. Eu descobri por causa... Imagina, uma existência inteira e não saber que teu avô... Ele teve a vida inteira. Ninguém falou nada. Não, eu não convivi com ele, mas a minha mãe sabia. E aí, né, dessa dinâmica. E aí, não, é interessante a questão que você colocou, juntando as duas, né, da não separabilidade do material e imaterial, ou do corpo-mundo, etc. Porque aí, quando... E da questão de ser, né, uma mulher negra na universidade. E lá na universidade onde eu trabalho, vou explanar, porque eu explano lá também. Assim, se eu descuido meio segundo... Não, se eu descuido meio segundo, nada. O tempo todo eu tenho que lidar com professores, funcionários ou alunos mais ousados que pensam que eu não sou professora. E aí a tendência é me tratar como se tivesse... Deve ter um termo para isso. É como se eles fossem senhor da inteligência e do que é certo, e eu fosse subalterna. Então, eles têm um tom de voz, tipo, como que você está fazendo errado, sabe? Como se pudesse mandar em mim. Mas é sutil, não é direto. Mas, enfim, né? E aí, quando o Merleau-Ponty fala da inseparabilidade, por exemplo, entre mundo e corpo, que a carne do meu corpo faz parte da carne do mundo e a carne do mundo faz parte do meu corpo, eu sendo uma mulher negra, isso por um dia talvez, isso ocupou minha mente e me colocou um problema. Se minha carne é constituída da carne do mundo e o mundo é racista, quer dizer que eu sou racista? A primeira resposta é sim. Aí a segunda pergunta é, quer dizer que eu sou tudo isso que as pessoas falam porque está no mundo. No mundo, uma mulher negra tem pouco... já diria a filósofa Beyoncé, tem pouco valor. É a pessoa mais desvalorizada... É a carne mais barata do mercado. Em todo... Eu ia falar assim, da América. Mas falar, não é só na América, é na Europa também, no Oriente Médio, sabe? É só expandir um pouco, procurar um pouco, você vê que
Se entrou uma mulher negra no recinto, ela vai ser a última a ser considerada e daí por diante. Então, assim, toda essa inferiorização que está no mundo, que faz parte da carne do mundo, faz parte de mim? Faz, mas não porque eu sou tudo que consideram inferior em mim pelo fato de eu ser mulher. Faz porque o meu corpo tem que lidar o tempo todo com isso. Eu estou lá lidando eternamente. Eu sou sempre um corpo negro em formação. Estão sempre me violentando. Meu corpo está sempre sendo violentado. Eu sou essa pessoa. Tem gente que fala, né? Esse povo do movimento negro, esse povo milita o tempo todo, não para de militar, porque eu não paro de sofrer violência. Caraca! Para não falar outro palavrão. Então, assim, essa carne do meu corpo é constituída dessa carne do mundo racista. Nesse sentido, no fato desse corpo tem que reagir assim o tempo todo. E aí ela está falando de filho, né? Pensando em política encarnada de lugar, ser negra e daí por diante, a minha filha é parda. Minha filha é mais velha. A mais nova também, mas eu acho que, né, tem tempo para a pele dela escurecer, acho que ela vai ficar com a pele mais escura, mas não retinta. A minha filha mais velha é parda, mas tem gente que lê ela como branca. Tanto que, vira e mexe, a galera regala o olho desse tamanho, quando sabe que eu não sou a babá dela, que eu sou a mãe. E aí o que tem me preocupado são justamente as políticas que se conformam nos lugares, essas relações de poderes em função da raça, que ela tem vivido. Porque a única pessoa negra retinta que ela vê no cotidiano dela sou eu. O que está acontecendo com a cabecinha dela? Eu já falei com ela há muito tempo que eu sou marrom, e agora vira e mexe, mas faz muito tempo que eu falei isso. Vira e mexe, ela para e pergunta assim, mamãe, você é marrom? Eu falo, sou. O que está acontecendo na cabecinha dela? O que o corpo vive... Merleau-Ponty diz que os filósofos têm que lidar com uma questão que é incontornável. A origem do pensamento é o corpo se relacionando com o mundo. A gente aprende a pensar vivendo o mundo, pegando nas coisas, levando tapa, vendo, se assustando, sabe? Se o mundo dela é esse, em que eu sou a única pessoa negra retinta, como que ela está se formando, né? O que eu vou fazer? Eu ensino minha fala com isso. O que eu vou fazer? Eu tento, viu? Eu só tenho boneca preta. Mãe. Posso fazer uma pergunta para ela? Pode. Tem o Eduardo também. Mas pode fazer, Jorge. Quer falar aqui? A minha pergunta era uma pergunta que você citou a Hannah Arendt, mas agora com o encerramento da sua fala, que tudo é política, né? Tudo é política. E a minha questão é o quanto nós não estamos sendo verdadeiramente políticos, porque a gente por aqui, porque pensando na Hannah Arendt, a política implica a igualdade e a liberdade. Temos que ser iguais e livres, né? Porque está pensando aristotelicamente, então está pensando em homens, óbvio, não existem mulheres nessa história. E livres por causa dos escravos. Não vou usar a palavra escravizados aqui, não, porque é toda a dimensão diferenciada. Então, temos que ser iguais, livres e poder dialogar. Então, assim... Que política é essa? Que política é essa? Que, na verdade, é isso que eu ia perguntar. Você acha que existe... Eu sou muito negativa nesse sentido, eu sou pessimista. Mas você acha que a gente pode, de alguma maneira, realizar uma política real? Ou ela é restrita? Era a minha pergunta. E pensando mesmo nos nossos corpos, nessa corporeidade que eu me divirto com você fazendo os Merleau-Ponty, eu falo assim, os neurocientistas, tudo rolando, achando que estão descobrindo a pólvora. Não é verdade. Nietzsche disse isso no século XIX, Merleau-Ponty resgata, e os neurocientistas ganhando prêmio. Não, e é verdade o que eu estou falando, então mesmo. Gente. Então, assim, existe essa possibilidade desses corpos? Ou a gente tem que ocupar esse espaço? Você quer responder essa? Tem mais duas.
Deixa, deixa o pacote. Aí a gente... Tocar o bonde. Eduardo e Antônio. Gente, muito obrigado. Tá funcionando? Tá. Muito obrigado pelas falas de vocês. Eu queria provocar, num certo sentido, a fala, reverberando o que vocês colocaram, mas perguntando sobre se a Terra, qual é o papel da Terra na política? Qual terra? Terra Nietzsche? Terra o quê? Terra Nietzsche. Que eu não vou confessar que eu nem lembro como é que ele pensa Terra. Terra planeta. Ó, aí vocês me A gente digam se quais liga, terras né? que vocês querem pensar. Mas eu explico. Porque né, na fala da Geórgia, aparece lá, em certo momento, espaço-território. Na fala da Fernanda, lugar-mundo, corpo-mundo. Né? E, em dado momento, também passou aí pelas respostas, sobretudo, mas também um pouco nas falas, como romper o vínculo pessoas-lugar é fundamental, é um instrumento político poderoso, histórico. Mas eu gostaria, aí vem a pergunta. Para mim, o vínculo que está sendo rompido é com a Terra. Né? Então, quando eu penso, e não é à toa que a boa parte do pensamento político, historicamente, ele esvaziou a Terra de sentido político, colocando tudo isso nas pessoas, no Estado, na sociedade, etc. E a Terra é apenas objeto, a Terra é apenas materialidade. Né? Você acabou de lembrar Nietzsche, a gente pode lembrar lá toda aquela discussão de Nietzsche, né? Do esquecimento da Terra, aí ele fala também da vingança da Terra, a necessidade do retorno à Terra. Né? E aí, quando eu penso, né, em povos indígenas, em povos quilombolas e outros, né, me parece que a gente está vivendo um momento diferente em que a Terra volta ou consegue, por meio desses povos, a ter legitimidade política. O argumento da Terra parece que ele volta, se aqui em algum outro momento ele teve, a ter um sentido. E aí está conectado com a ancestralidade, com a espiritualidade, etc. Não à toa, as ciências deram um jeito de também pensar isso, cosmopolítica. Todo aquele movimento da cosmopolítica, e aí a Terra, planeta, mas não é só planeta, é fundamento, enfim. Aí depende como a gente... Então, eu acho que as duas falas tocam e não tocam ao mesmo tempo, então por isso a provocação se o terrorismo, por exemplo... Isso eu fiquei pensando muito se eu ia falar ou não, mas eu vou falar, já comecei. Se o terrorismo é a política encarnada de lugar, e se a política encarnada de lugar é terrorismo. Na verdade, eu estava querendo perguntar para a Georgia sobre microterror, porque eu já estava assim, ela está falando o que eu vou falar. Na verdade, é o que o apresentador não pode. Bom, acho que a gente vai ter que fazer um artigo. Antônio. Primeiramente, parabenizar tanto a Fernanda quanto a Geórgia pela fala. Eu não tenho essa questão muito bem feita na minha cabeça, mas vou dividir com vocês. Mas antes dessa questão que eu não tenho muito bem feita na cabeça, é uma diretamente para depois que ela é mais complexa. Para Fernanda, que é bem simples. Você falou uma palavra que me toca, que é pardo. Há autoras feministas negras que são veementemente contra esse termo, fala que é fraqueza. Por exemplo, Sueli Carneiro. Eu queria saber a tua opinião. É bem específico e direto. Tá? Bem assim. Agora a outra, que é um pouco mais complexa.
há um tempo atrás, eu era muito imerso na favela. Deixei de ser, voltei a ser. Hoje, um pouco mais. Na época, eu percebia o seguinte, que, lógico, a década de 80, final da década de 80, 90, a gente não diferenciava muito aquelas pessoas que eram pretas e brancas dentro da favela. Porque todos nós éramos pobres. Então, simplesmente pobres. E éramos estigmatizados não por ser pretos e brancos, mas por sermos pobres, fora da favela. E assim, ali tinham evangélicos, umbandistas e etc. E era indiferente disso. Tive esse afastamento voltando, agora, muito mais recente. Eu percebo que há um estigma ainda. E eu queria a opinião de vocês. Eu vejo, por mim, que eu me constituí, eu me entendo como um homem pardo, que eu me constituí, de um lado, sofrendo um processo de embranquecimento, de um outro lado, não. De um processo de, eu diria, de enegrecimento, não sei. Aí podemos ver o termo. Por quê? Porque toda a cultura da periferia de São Paulo, ela é uma cultura preta. Ela não é uma cultura branca que tem na periferia, ela é preta. Seja desde a década de 80, que nós temos, que se chamava de Funções, Escovinhas, depois o movimento rap, hip hop. Você conhece Função Escovinha? Não, ele precede o movimento black paulistano. É um movimento anterior. Que depois vem trap, funk, etc. Era escovinha, mas não era só devido ao cabelo, era todo um conjunto político, estético, que definia o que se era o escovinha e o função na periferia paulistana, inclusive político também. Né? Quer ver um exemplo? Taíde DJ1, não sei se vocês conhecem. Taíde, que era de Taíde e DJ1. Ele era um desses caras. Ok. Porque, às vezes, a gente tende a colocar, cercear, eu acho, a situação, circunscrever a situação. A minha questão vai estar no seguinte aspecto. Vocês concordam que há esse processo de enegrecimento na periferia? Por mais que os corpos pretos sejam demarcados, e como o próprio Merleau-Ponty diz, corpo ele comunica, ele é comunicação, e é uma pré-condição nossa. Há também essa pré-condição da situação. Haveria esse processo de enegrecimento? A primeira questão. Se sim, na periferia, dos periféricos, dos sujeitos periféricos da quebrada mesmo. Se sim, a que ponto isso? Qual a profundidade disso? O que nos permite ser tratados enquanto tal. Por quê isso? Eu vejo isso hoje, trabalhando novamente na periferia, com o pessoal funk trap. Muito, mas muito. Há todo um estigma em torno dele de uma cultura periférica preta, e mesmo aqueles que são brancos e pardos sofrem um preconceito muito parecido quando estão distantes da comunidade deles, da favela deles. Né? Em São Paulo, isso é muito mais evidente, no caso da metrópole paulistana, na cidade de Tiradentes, que é o extremo da Zona Leste. Então, por isso que eu disse que é uma pergunta que ela não está muito bem elaborada, até porque ela não está muito bem elaborada para mim. Eu estou no processo de pesquisar, e é um incômodo que vem me gerando, cada vez que eu vou, do tipo assim, nossa, mas aquele rapaz, ou aquela moça, ela é branca, mas ela carrega todos os símbolos e estigmas de uma pessoa preta. Né? Aí eu fico pensando, ora, mas o corpo dela se comunica enquanto tal, mas ela não é uma pessoa preta. Que tipo de violência ela sofre? Aí eu fico pensando, qual é a força da situação neste caso? A situação no sentido que nós trabalhamos no Nomear Lagé. Né? Não sei se estou
vocês estão entendendo? É um sentido de espraiar toda essa condição. Nós falamos muito do embranquecimento, mas há também, talvez, o enegrecimento, e ele seja tão estigmatizado quanto. E aí todos os estigmas que tem em torno disso, que a gente sabe quais são. Né? Então, é esta questão, e peço desculpas a vocês, porque eu sei que está mal formulado, porque embrionário também, seria nesse sentido. Fiquem à vontade. Ó, eu diria que a qualidade das questões que estão sendo levantadas aqui dão vários seminários. Dão vários seminários, é isso aí. Eu vou... Eu vou falando o que foi me vindo na cabeça. É difícil responder diretamente, né? A gente pode conversar, né? E é isso que eu vou fazer. Sobre o rompimento com a Terra, Eduardo, isso é uma conversa que, né, não precisa ser por agora, mas eu entendi, então, o sentido de terra. Você explicou, né, o sentido de terra que você estava pensando. E... essa política racista que se encarna nos lugares, né, ela precisa ser uma política que desterra as pessoas. Da mesma forma, porque desterrar, em vários sentidos, é isso, é tirar da religião também, é enfraquecer o espírito para quebrar a pessoa, para fazer a pessoa se tornar outra coisa que sirva aos meus ideais. Eu quero todo mundo católico ou cristão, não quero ninguém com religião de matriz africana. Se eu destruo os terreiros, se eu espalho o terror, quem vai frequentar os terreiros? Se eu destruo a base material dos terreiros, eles estão pensando que eles vão conseguir destruir também a existência da religião, né? Acho que é esse... Tem um jogo aí. Mas isso me faz pensar... Por que eu estou insistindo nessas questões? Tudo que eu estou falando, do que eu venho falando, eu falei das duas outras falas que eu fiz, né, que está formando um arco, experiência geográfica do corpo negro, violência constitutiva dos lugares e política encarnada do lugar. Tudo isso pensando raça, corpo, etc. Quando eu converso, quando eu trago os exemplos, não tem uma novidade gritante, porque são experiências que a gente conhece, né? Que a gente vive, que muita gente vive, ou que sabe que outra pessoa viveu, ou que vê acontecer. Qual que é a novidade, ou a originalidade? O que está acontecendo aí? O que tem de novo aqui? O que tem de novo é que essa geografia diferenciada em função da raça, para o tipo de ciência que a gente tem construído, que que o Ocidente tem construído, essa geografia diferenciada é invisível. Porque quando a gente pensa em geografia, a gente pensa na materialidade das coisas, onde está a concentração de indústria, onde está, sabe? E aí aquilo que eu sinto enquanto mulher negra não participa da reflexão sobre o que é a relação corpo-espaço ou o que é raça. Eu estou querendo dizer que, se a gente pensar a raça, pensando no corpo negro, na relação do corpo negro com os lugares, a gente vai chegar em discussões que a gente ainda não aprofundou. E aí, por exemplo, o que tem me pegado muito, preciso escrever sobre isso, sendo professora de geografia, eu dei aula no ensino fundamental também, né? No ensino básico. Tanto no ensino fundamental, nas crianças de 12 anos, quanto para os adolescentes de 16, 17, tem uma parte do currículo nacional de geografia que diz que a gente tem que ensinar a origem do povo brasileiro. E aí o mito das 3 raças está lá, né, e todo mundo se mistura, e a gente tem parte da cultura indígena, parte da cultura africana, parte da cultura europeia. É fofo, é bonito. E aí temos a miscigenação, a porcentagem de população miscigenada é tal.
Acho lindo. Mas aí eu falei com meus alunos, tá beleza, né? Olha que linda a miscigenação. Cadê ela no corpo docente aqui da escola, do Instituto Federal? Cadê a miscigenação no restaurante tal? Naquele lá, que a pizza é 150, na época que 150... pois é. Ouro Preto, turística, com umas luzinhas assim. Quer dizer, existe uma outra... Isso no livro de geografia, sabe? Então, o que eu estou querendo dizer? Existe uma outra geografia a ser pensada e discutida para pensar a relação entre raça e espaço e Brasil. Só que ela está invisibilizada, porque ela está nos nossos corpos, e a ciência até agora não tem, para poder pensar certas coisas, não tem dado atenção para o sentir. Então, é o poder do desterro. Que poder esse desterro tem no meu corpo, no corpo que sente? O que, enquanto Fernanda, eu sinto quando eu entro na universidade só tem gente branca? O que, enquanto Fernanda, eu sinto quando eu chego na porta da sala que eu vou dar aula, tem outra professora com outra turma, e eu falo, a outra aula vai começar, já está no horário da outra aula. Mas chegou todo mundo? Aí eu olho para a professora e falo, não chegou todo mundo, mas eu sou a professora. Aí ela começa a me tratar como professora. Quer dizer, isso também é geografia, isso também é relação com os lugares, isso também é racismo. Mas a gente não tem ainda elaboração conceitual para ir escavando. É também tirar... Tem muito... A nossa existência é espacializada, é lugarizada. E a discussão sobre raça fala sobre isso, mas a gente ainda não tem um cabedal conceitual. Acho que o futuro das minhas próximas reflexões é esse, de pensar, de aprofundar um cabedal de conceitos para entender essa relação entre os corpos e os lugares dentro da discussão sobre raça. Então, a questão do desterrar e da política é essa. E aí, quando você fala de política, né, eu queria ser otimista, eu queria falar assim, porque dá para eu falar assim, eu cresci num mundo diferente do mundo que eu estou agora. Que gente preta na TV, ainda que preta retinta, ainda, né? A galera está com dificuldade de contratar e colocar numa novelinha, né? Mas, sabe, gente preta no comercial, em propaganda, gente preta na universidade. Eu não cresci vendo isso. Não crescemos. Sabe? Se é assunto de artigo, se é assunto de trabalho de estudante dentro da universidade, eu não cresci vendo isso. Então, assim, algumas coisas mudaram. George Floyd precisou morrer e ser televisionado para dar um start na Globo, né? Enfim. O movimento negro tem lá seu papel, todo mundo tem, mas precisou ser televisionado às mídias aí, né? Mas, assim, é por isso também que eu falo de uma... nessa hora eu racho com a Hannah. Porque uma política que dependa da liberdade e da igualdade entre os homens, não acho que vai existir. Porque você consegue imaginar um mundo em que as pessoas não classificam as outras em função do gênero, da raça? Esse mundo é possível. Sexualidade também. Eles vão achar outra coisa para classificar. Não tem. Hume estava certo. O homem é o lobo do homem. Isso aí, galera. E... Antônio, é uma areia movediça a questão do colorismo, a cultura preta, a cultura branca. Eu não lembro qual acadêmica negra do Panteão das Famosas, eu não lembro qual que é, mas eu lembro de um vídeo dela falando assim, que a gente fica debatendo a questão do pardo, né? Se vale a pena falar em pardo ou não, se empobrece o movimento e daí por diante, mas se a gente não falar dos pardos... Eu lembro que a fala dela era essa. O que a gente vai fazer com os corpos de meninos no IML assassinados pela polícia? É a Djamila? Uhum. Que são corpos pardos, vamos dizer assim. Não dá para dizer que esses corpos pardos eles entram numa fronteira em que se mexe em alguma coisa, pode parecer branco ou pode parecer negro, mas não dá para negar que a violência atinge a comunidade negra como um todo.
incluindo os pardos e os pretos, né? Os negros retintos. E essa questão do... Eu não vou conseguir responder tudo, não, Antônio, mas eu estava pensando assim, essa questão do preconceito... Eu entendo o que você está falando, porque eu não cresci em favela, mas eu cresci em bairro periférico, conjunto habitacional, e cresci com pessoas brancas do meu lado, e a gente viveu coisas que atingiam a mim negra e a minha amiga branca, sabe? Sei lá, se barrar em algum lugar, etc. Mas o que eu lembro também é da gente, eu nem precisava de emprego, mas por diversão, a gente viu um anúncio no classificado de jornal, isso não existe mais, né? De que estava precisando de gente para trabalhar num buffet. Era lá na Vila Nova Europa, em Campinas. E aí, da minha escola, estava no ensino médio. Na minha escola, a gente foi a pé, a gente gostava de andar a pé. Fui eu e minhas amigas no ensino médio. E aí, eu lembro que na época eu achei normal. Mas aí, quando a gente chegou lá, minha amiga falou assim, a gente veio aqui porque a gente viu um anúncio de emprego, né, de trabalhar de vez em quando nas festas e ganhar um pouco de dinheiro. Aí a moça respondeu para ela, tá, tudo bem, pode deixar seu nome, mas avisa ela, era eu, que a gente não contrata gente negra. E 1999, eu achei natural. Doeu. Mas eu achei natural. Era a época que podia contratar por... Como é que era? Contrata-se com boa aparência, que significa cabelo liso, claro. Cabelo como eu usava, eu fui barrada por boa aparência. Porque meus cabelos eram parecidos com os dela, menos encaixados, que o meu cabelo não é tão crespo. E aí eu não tinha boa aparência. Gente, barrada, né? Então, assim... Tudo que é relacionado a negritude sofre preconceito. Se você é branco e usa dread, você vai no meio da galera negra, você pode receber umas críticas lá. Se for no meio da galera branca, eles vão falar, nossa, está usando esse cabelo sujo. Não sei, estou reagindo, Antônio. Não consigo ter respostas assim unívocas, não. Mas estou reagindo. É isso. Antônio, você foi falando, putz, ó. É isso mesmo. É isso mesmo. O movimento é esse. O movimento é esse. E é isso. É isso que... A cor da pele. Gente, eu com a minha filha parda, estou lá no limbo. Vou falar com o parto depois para você. Tá bom. Isso. Mas ainda assim, se você for uma pessoa com pele branca, você pode ser. Sim. Sim, é só você começar a adotar umas coisas Você fala que vai no samba, você fala que gosta de samba. Você é branco e fala que gosta de funk. Já vai ter gente que não vai te curtir. Bom, você fez a pergunta sobre a terra, por isso que eu perguntei. Aí imediatamente pensei em Gaia. A tua pergunta ela tem, para mim, várias nuances, tá? Que são aquilo que eu chamo do micro e do macro. No aspecto micro, ou seja, Brasil, micro no sentido mundial, no sentido da terra, né? Não estamos avançando. Tá que nem uma resolução que faz a universidade, que ela era muito ruim. Aí a gente, quando tirar algumas coisas, ela ficou menos pior. Então, assim, não estamos avançando, estamos menos pior. Eu acho que várias questões abordadas aqui já explicam. Quando a gente fala do narcotráfico, quando a gente vai falar sobre a questão dos fazendeiros, a questão do extrativismo, ou seja, o capitalismo ali envolvido. E nós vivemos um mundo capitalista. Eu sempre falo, o capitalismo ganhou o jogo. Se ele vai ganhar a Copa do Mundo, são outros 500. Mas quem está ganhando o jogo, e de goleada, tá. E a gente não tem uma boa defesa nem um bom contra-ataque. Está ruim. Então, está ganhando. Então, enquanto a gente viver sob essa égide, mas é menos pior, sim.
E eu acredito, e aí vem a questão para mim sobre... E aí eu vou depois para o macro, tá? Que aí vem a questão do terrorismo. Eu não acho que vai resolver problemas, mas vai minimizar problemas. Temos que ocupar espaços. Espaços de visibilidade. Então, a filosofia não tem mulheres, é sério. A gente perdeu para Não, cara. A gente perdeu para agronomia. É sério. Não é piada. Em 2023, a pós-graduação em filosofia tinha 78% de homens, 22% de mulheres. Em 2013. Em 2023, a gente tinha 78% de homens, 22% de mulheres. A agronomia tem 24%. A gente conseguiu perder para a agronomia. Então, assim, é bizarro. Então, assim, a gente sempre acha, por causa da graduação, e então nós somos poucas mulheres em departamentos de filosofia. É claro que você vai pegar Rio, São Paulo, alguma coisa assim, você vai ter mais mulheres. Mas, no meu departamento, nós somos 4 mulheres para 27 homens. Eu mando neles. Eu sou a diretora. Eu mando neles. E isso é muito... É verdade isso. Eu não duvido. Eu também não. Não, eles não gostam, não. Eu falo assim, vai fazer melhor que eu? Não, então fica quieto. Mas é uma verdade. Não vai fazer melhor, então fica quieto. Está reclamando do quê? Eu, como boa carioca, eu sou capaz dessa resposta para os mineiros e para os paulistas. É muito divertido. É muito divertido. Porque paulista... Eu sou filha de paulista e mineiro não gosta. Paulista e mineiro não gosta. Eu descobri uma estratégia. Morre de vergonha, eu me divirto. Já não dá para segurar o vento, que dirá a ventania. Então, assim, eu falo de culpar, mas é muito gostoso você entrar numa sala de aula. E eu dou aula, como eu trabalho com política, eu dou aula do 5º e 6º período para frente. E peguei uma turma de primeiro período, para eles verem que tem mulher. A gente pegou, porque nós, das 4 mulheres, 3 só dão aula do 5º período para frente. E uma dá aula a partir do 3º. Então, as meninas entram e não sabem que tem mulher na filosofia. É sério. E foi muito gostoso. Uma aluna negra, nenhuma de nós é negra, eu sou a parda, mas, como eu falei, dentro do contexto, eu sou lida como branca, então não adianta nada, que eu vou chegar ao pardo. Mas essa menina negra, que veio de São Paulo, passou na Unifesp e foi para Uberlândia, porque ela disse que lá era melhor, aí o orgulho, né? Fica. E elas viraram, as meninas, no final do meu curso de primeiro período, falaram que elas estavam muito felizes de olhar em representatividade. Porque elas sabiam que não tinham quase mulheres, e aí nós pegamos as disciplinas. E elas falaram assim, eu tive espelho. A palavra espelho é muito boa. Então, ocupar esses espaços, sejam pela questão étnica, a cor da nossa pele, porque faz diferença, sim. Entre o pardo e o preto, não estou dizendo que o pardo não vai sofrer racismo, não vai levar um sacolejo da polícia, porque vai. Eu falo muito isso para o meu garoto mais novo. Eu falo, o dia que tu levar o sacolejo da polícia, tu vai entender o que eu estou falando. Aí ele fala, a polícia vai me sacolejar por quê? Porque tu é preto. É simples assim. Não, porque vai levar. E eu tenho que ensinar a se defender na medida em que ele não pode... A mãe que ensinou sempre a olhar para cima vai ter que ensinar a baixar os olhos. É muito difícil. Então, ocupar esses lugares... E a gente tem um problema. Isso, para mim, é reterritorializar. É voltar para Gaia. Brincando com as palavras do grego. Então, que é a mãe, que é a terra. Então, é necessário e, ao mesmo tempo, perigoso. E eu vou falar por quê. Claro que eu vou escolher votar em mulheres. Mas, infelizmente, desculpa, eu vou dar nome aos bois. A gente é Michele Bolsonaro, cara. É sério. Como é o nome daquela coisa que foi ministra? Damares, isso. Esqueci o nome dela. É uma coisa. A gente tem. E a gente tem pessoas negras, como Holiday, não é?
aquela criatura do mal. Então, gente, é verdade. Então, não basta. A gente está entre a cruz e a caldeirinha. Porque, ao mesmo tempo, tem representatividade. Por outro lado, eu tenho certeza que a Damares seria... eu penso muito na Damares, tá? A Michele Bolsonaro não me engana, não. O conto de Aya não seria para ela, mas para a Damares é aquela que cairia, ela mesma daria a ideia e seria aniquilada no próprio conto. Então, eu estou falando do lado da mulher. Na questão do negro, exatamente. Então, a gente tem aqui que Ih, não vai. Voltar para a terra. Voltar para a terra. Para a nossa terra. E, para isso, a gente precisa da origem. E a origem não é religião, mas é voltar àquilo que está. Eu acho que sim. Por outro lado, tirar da terra, e aí eu estou falando da questão palestina, e aí a gente tem uma graça com isso aqui. Lembra que os judeus, está lá no Locke, os judeus a gente desconfia, o ateu a gente mata. Lembrando que Locke não estava pensando no mundo árabe. Mesmo que a gente não entenda que palestinos sejam árabes, por conta de toda uma outra formação que não é a mesma. Porque quem dividiu aquilo não soube nem o que estava dividindo. Ingleses e franceses na época. Aos judeus, eu dei a terra, eu reterritorializei. Saiu? Aos palestinos, eu tiro a terra. Então, a gente tem duas posturas, que são a micro e a macro. E ninguém começa pela macro. Por mais que a gente lute para que a macro, o extermínio, o genocídio, a gente tem que denunciar, tem que falar, tem que barrar. E é até muito engraçado, porque eu trabalho com isso há 25 anos. É óbvio que eu não sei nada, né? Quando chega alguém de outra área que não trabalha do sexo masculino, eu tenho respostas como, eu discordo. Eu falo, beleza. Por que você discorda? Não, para mim não é assim. Beleza! E não vai. E aí você tem alguém do seu lado e fala assim, tá vendo? Ele sabe o que está falando. Você fala, está falando o quê, criatura? Está falando nada. Mas é exatamente a mesma coisa acontece com o negro. Então, a gente tem que ter uma espécie de irmandade, mas ela tem que ser cautelosa. Porque a gente está entre a cruz e a caldeirinha. Porque é muito fácil manter o subalterno, na medida em que eu digo a ele que eu dei poder a ele e tirei ele da subalternidade. E ele não entende que ele nasceu. Por isso que pensar dói. Então, eu acho que a relação de Gaia ela tem que ser no micro e no macro. No micro, porque os micros conseguem se unir, mas tem que ser atento, né? Tem que estar sempre atento, forte. E aí, a favela. Aí eu acho, Antônio, que a gente tem várias... Antônio, assim, você colocou uns 5 triplexes na minha cabeça. Não foi um só. E quando você falava, eu pensava na música do Caetano, Haiti. E essa música ela é datada. Ela é bem datada. Eu fui pegar a letra. Né? Quando você for convidado para subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado para ver a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos, e outros quase brancos, tratados como pretos. Só para mostrar aos outros quase pretos, são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres como pretos, como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados. Então, assim, eu fui pegar para não... Porque de cor, às vezes, dá ruim. A gente vivia um contexto, e isso é muito importante, que eu acho da gente entender. Eu sempre soube que eu não era branca. Estudava na escola no Colégio Marista São José, que era um colégio de elite. Vocês estão me ouvindo com isso aqui, né? Eu esqueço desse troço. Que era um colégio de elite, filha de uma professora primária, com um cara que era vendedor de uma firma. Então, eu estudava numa escola
Isso não é uma piada, meus amigos iam a Aspen, e eu feliz que passei as férias em Cabo Frio. Então, havia um desnível. Começava por aqui. Na minha escola, tinha 5ª, 6ª e 7ª série de manhã. Então, que hoje é o 6º, 7º e 8º ano. Eram 11 turmas por série, cada turma com 50 a 52 alunos. Gente, bizarro, estamos falando dos anos 70, 80. Haviam realmente 2 negros na escola. Gêmeos. Um virou professor de geografia e outro virou motorista de ônibus. Uma curiosidade que eu encontrei com ele no ônibus. Ele falou que desistiu de estudar. Cada um faz o que era a vida. Eles tinham grana. O pai deles era... Eles eram negros, sim, pretos. Eram negros pretos. Que estavam desvirtuados economicamente dentro de uma estrutura. E aí tinha eu e mais umas 4 meninas. Vocês estão tendo noção que eu estou falando de 1.500 alunos? Sim, eu não era branca, meu cabelo era encaixado. Meu apelido na escola era Bombril. Mas a gente não tinha nenhuma dimensão étnico-racial de uma cultura racista. Fazia parte. Minha mãe é negra. Minha mãe, sendo negra, o que acontece? Ela foi educada pelos pais. Minha avó era preta, bem preta. Minha madrinha era um pouco mais clara que você. Por isso, quando eu olhei para você, eu tive assim, o cabelo, o rosto, lembrou muito o corte de cabelo. Foram educadas a não ouvirem que eram pretas, apenas ajam. Como se aquilo não fosse importante. Então, a gente vivia numa estrutura assim. Então, obviamente, você não vai ver essa diferença, até porque em Rio e São Paulo a gente sabe perfeitamente quem vem da quebrada, ou no caso da gente da favela, de quem não vem. Até uma vez alguém estava falando para mim, quando eu cheguei em Minas, que eu estava horrorizada com o tamanho das saias das meninas. Com saião? Não, muito curta. Muito, Uberlândia, minha filha, salto alto, saião, brinco. E eu juro, na minha cultura é diferente. E aí eu, bolada, que diabo é isso? Aí alguém me falou, mas no Rio se veste assim. Eu falei, veste não. Veste não. A gente sabe o corte do cabelo, a roupa que veste, o tamanho da saia, o tipo de short. Veste não. Não é assim? A gente sabe pelo modelo da roupa. Então, a tua vivência, a minha, é muito parecida. A gente sabe quem vem da favela, quem sabe quem desceu o morro, quem, no caso do Rio, quem veio da quebrada. É muito simples. A diferença é que a gente descobriu a raça. É verdade. E aí nós passamos a perceber coisas que talvez nós não percebêssemos. Que é exatamente essa relação de que todo mundo sabe que veio da quebrada, mas uns são mais... É aquela coisa, aqui não contratamos pretos. Está introduzido dentro do sistema. Mas, ao fim, há uma vantagem? Claro que há. A pele clara tem uma... Por isso que a gente tem as comissões de heteroidentificação, dado o racismo, que é posto. Eu tenho certeza que, se eu colocar um cara da quebrada, um cara da favela branco e o meu filho preto, que estuda numa escola particular, cheio de guerguere, se eu não disser nada, vestir igual, o cara vai optar pelo branco. Então, assim, a gente tem esse racismo, sim. Ele não é, assim, é um dos termos que eu mais odeio. É racismo velado. Que mané velado? Nunca foi, ele é escancarado. Então, estas questões... Mas essas questões não são só de raça, elas também são de gênero. O indígena, esse está no final da fila. Ele está no final da fila porque ele ainda é lido como o silvícola, que merece ser tutelado. Eu tenho... infelizmente, meus filhos são criados por mim. Eu mesmo, você, o pai deles, ele também é filósofo. Eu estou em filosofia. Então, a pobre criatura, né? A gente sabe que não sei se é bom ou se é ruim.
Aí o meu filho chega em casa, ele está no 3º ano, e fala, mãe, não dá para ter aula com o professor de geografia. Ele é pré-Milton Santos. Milton Santos. Eu falei, oi? Eu falei, mãe, o cara é pré, só tem certeza que ele nunca leu. E me deu uma aula. Eu falei, eu criei um monstro. Mas um bom monstro. Né? Eu não imaginava falar a frase, oi? Mas é exatamente isso. Porque ele ainda vai ouvir daquele professor. Enquanto a gente tiver uma Fundação Lena, uma Fundação Ayrton Senna, mandando na educação desse país, a gente vai perpetuar isso por muito tempo. Por isso é importante a resistência nesses lugares de fala. É por isso que a gente tem que, às vezes, fazer, mas ele não é tão indígena, dane-se, dá ele aqui. Mas com cautela. Porque a gente pode correr o risco. Gente, aí está lá o cara, o Holiday. É Holiday, né? Uhum. Holiday. Parece que o nome faz jus à pessoa, é sério. Condiz que está dizendo que não tem racismo. Mas aqui... E aí volta aquilo dele, ó. As mídias, o Instagram. O Instagram tem gente boa denunciando isso, cara. Em vidinho de 1 minuto. Mas que te leva para outro de um. A questão é, onde é que a gente peneira isso? Então, é mais ou menos, não sei se respondi, né? Provavelmente não respondi nada, mas você ia fazer uma pergunta, eu só tinha um negócio que eu tinha anotado aqui para falar. O pardo, que é o meu caso, que é o teu caso, a gente tem que tomar cuidado. E o movimento negro, eu sei porque eu faço parte do NEAB, eu faço parte das comissões de ética, a gente ficou sem lugar. O pardo é o sem lugar, porque a gente não é branco o suficiente, nem nunca vai ser. E a gente não é preto o suficiente. Isso é treta mesmo, né? É verdade, a gente ficou sem lugar. E isso é perigoso. É muito perigoso. Porque eu vou cindir. É isso. Uhum. Com um grupo que precisa, exatamente o que faz o IBGE, botar lá na frente. É porque tem gente que ela diz que ela é parda, mas ela é preta, cara. Beleza, mas ele está indo. Ele já conseguiu descobrir que ele não é branco. E no pardo está indígena também. Hã? E no pardo está indígena também. Escondido de novo. Exatamente. O indígena, eu já falei, aquele cara que não morreu nem na praia. Ele está afogado lá no meio do oceano. Porque ninguém se jogou a boia. Então, assim, é por isso que tem que ocupar os lugares e mudar. Para mim, pardo, eu sou numa boa. Eu sempre falei, pardo é papel que eu compro na porcaria da papelaria. É verdade. Querendo ou não, eu sou mestiça. É isso que eu sou. Eu não gosto da palavra mulato, mas eu tenho lido uns artigos, não gosto. E eu vou dizer, não gostava antes de saber o que era, porque eu associava a questão da sexualidade da mulher. Não, nem sabia a origem, eu estou falando de menina, 14, já não gostava. Mas tem gente que quer voltar com o termo. Eu tenho lido artigos. Ou alguma coisa que não seja o pardo, para poder fazer a distinção. Tem gente que quer voltar ao termo. Se eu concordo com o termo, não. Mas que pardo está ruim, tá. É verdade, porque ficamos sem lugar. E aí como é que fica essa estrutura? Porque eu sou parda, nascida no Rio de Janeiro, morada no Sudeste. Quem é pardo no Pará? Não é preto, não. A mistura é outra. Então, é algo que a gente tem que... Agora, por isso, entendeu? Isso cabe um seminário de 5 dias, cada dia 6 pessoas falando. Desculpa. Mas é que eu acabei de lembrar agora que o Antônio falou de situação e circunstância, tem tudo a ver com essa questão do pardo. Tá aí uma seara para... Esse é o resumo. Ele fez gestos, gente. Tá aí uma coisa para ir sendo discutida, né? É igual quem fala, né? Quem fez a pergunta que vai cuidar da tarefa. Quem pariu bateu a pergunta, quem vale? Eu diria, gente, que
dá artigo, dá seminário, muitos estudos, muitas teses. Tem muito caldo que saiu aqui dessa mesa. Nós estamos aqui no nosso horário, 18h10, 11 para ser mais exato. Eu queria passar a palavra para vocês fazerem os agradecimentos finais. Também queria agradecer o pessoal da técnica, a Mariana, que nos acompanhou até esse horário, né, e com ela, em nome dela, todos os funcionários aqui da FCA, do ICSA, o Lager, em nome do Eduardo, todas as alunas, alunos, professores, pesquisadores, visitantes. A Nainá já foi embora, né? Naomi já foi embora. E dizer que, para mim, também foi um presente poder ouvi-las e aprender com vocês. Gratidão por essa oportunidade, agradeço ao Eduardo pelo convite, e, para mim, foi uma tarde muito prazerosa, apesar dos temas pesados, mas a gente já está acostumado a lidar com eles. Então, é sempre bom ouvir e perceber outras nuances de como eles podem e devem, precisam ser tratados. Então, gratidão, foi um prazer estar aqui com vocês. Palavra de vocês, Fernanda. Fernanda, mamãe. Gente, eu estou aqui, gente, será que a minha filha está bem? Enfim, a pequenininha, né? A maior está bem. Está bem? Já recebi um relatório. Ela está com 4. Titica de tudo. Não sabe nem que eu e ela estamos separadas. Ela acha que a gente é a mesma pessoa ainda. Eu queria agradecer também, agradecer a todo mundo a presença. É bom retornar às atividades acadêmicas aqui, nessa casa, com vocês, e poder projetar e pensar coisas novas aí para o futuro. Tem uma coisa que eu devia ter falado desde o começo e esqueci. Assim, eu sou literata, eu costumo dizer. Gosto muito de literatura, embora sendo mãe não tenha tempo mais para ler. Sou escritora, embora não consegui publicar meu livro. Já recebi propostas. Mas, e a literatura e a arte, no geral, né, enquanto atividade, né, é ela que tem esse poder. Eu queria ter dito isso, eu esqueci completamente. Por isso que eu estou falando agora. A gente acha que há um solipsismo, no sentido de que o que eu vivo dentro do meu corpo fica fechado dentro de mim. E a arte está aí para dizer que não. É a arte que, se há a possibilidade de criar empatia nas pessoas, isso passa necessariamente pela arte, né? E a gente precisa de empatia, porque, de resto, a gente já está cheio. Isso aí. Obrigada, gente. Foi ótimo, viu? Ótimo estar aqui com vocês, conversar com vocês. Foi ótimo. Eu quero agradecer o convite. Eu acho que isso aí a gente vai conseguir fazer mais vezes. Está sendo muito prazeroso essa troca, até porque no Rio eu estou 16 anos em Minas, mas a minha formação é toda no Rio, FRJ. E a geografia no Rio é muito física. Então, para mim, é um encontro que eu tinha visto em Uberlândia. Eu falo assim: vocês leem isso? Vocês não estudam só rio, relevo, né? Então, eu acho que eu acho que isso é uma graça da filosofia, mostrar o quão mais ampla e interdisciplinar ela é, e a necessidade desses encontros. Convoco que a gente lute para que esses lugares sejam ocupados por corpos dissidentes mesmo. Corpos negros, corpos femininos, corpos trans, corpos gays, corpos amarelos, porque existe também toda uma questão de que a gente mude o nome do parque, quem sabe um dia. Vamos fundar uma nova política, a gente está sonhando demais, calma. E, já que o evento fala de literatura, eu fiquei rindo, que eu falei assim: eu escrevo, eu tenho livros, eu tenho artigos, e eu não tenho tempo para ler, eu não consigo terminar o último livro, e eu estou com um que vai fazer 18 e um de 13, mas agora minha mãe está idosa, então o negócio, isso muda. Mas o meu autor de cabeceira, que é o Albert Camus, que ele não é um homem negro, mas ele é um argelino, então ele é sempre um pied noir. E uma vez uma amiga brasileira que achava que era francesa, ex-amiga, na verdade, né? Porque depois de algumas coisas como essa frase, não dá para continuar amiga. Ela fala assim: mas no Brasil, na França, a gente tem um nome charmoso
para os argelinos, a gente os chama de pé no ar. Falei, no Brasil a gente tem um similar, pé na cozinha. Me poupe. E o Camus, que é esse argelino, que, né, vai trabalhar na França e tal, mas nunca deixa de ser um argelino, ele escreve uma coisa, Nome Revoltado, e que tem a ver com a arte. E ele está na Revolta Estética, ele vai dizer que a arte não vem de tempos em tempos para julgar o mundo, mas para mostrar o que nele falta. Então, se a geografia e a filosofia não fizerem esse trabalho, com certeza a literatura, a pintura, o cinema, a fotografia e as outras artes farão. E o hip-hop também. Tá, ok? Obrigada. Gente, muito obrigado. As pessoas que nos acompanharam também pelo canal da FCA. Esse vídeo, essa mesa maravilhosa, fica lá registrada. Quem não pôde assistir, assistam, acessem. Fica aqui também várias coisas para mim, para João, para mim, para Eduardo, porque vamos começar 2 cursos. Um sábado agora, falando de fenomenologia, um curso que o Eduardo já trabalha há mais de 10 anos. E depois, mais ao final, né, teremos, a partir de setembro, matrizes epistêmicas, né, do pensamento afro-brasileiro, que acho que tem muitas chaves para dialogar com isso tudo, com essas angústias, essas incertezas, e talvez virar o mundo de perna para o ar e a gente encontrar a natureza nisso tudo. Gratidão, até breve, até a próxima.